Devocional diário sobre Eclesiastes, capítulo 7, dos versos 16 ao 17. Série Quanto é Suficiente? Quinto e último episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Querido ouvinte, querida ouvinte. Vamos hoje juntos refletirmos na Palavra de Deus, nesse espaço Devocional Diário da Bíblia JFA, neste quinto e último episódio desta série com o tema Quanto é Suficiente? Hoje eu quero propor uma solução. Como falamos no primeiro episódio dessa série, os objetivos dela eram constatar, verificar um fato bíblico, uma verdade, aquilo que eu disse que seria quase que um princípio. Depois disso, com base nessa constatação, fazer questionamentos à nossa existência, à nossa vida, considerarmos os nossos caminhos e, finalmente, em cima dessas reflexões, verificarmos uma solução. Falamos nesses dias sobre a existência de limite para quase todas as coisas, fizemos várias observações sobre limites, verificamos um questionamento que surge naturalmente, que é: quanto então será suficiente? Questionamento esse que dá nome à série. E hoje eu quero propor uma solução. Quero falar sobre equilíbrio, uma preciosa solução. Reflita antes na passagem bíblica do livro de Eclesiastes, capítulo 7, dos versos 16 ao 17. Como falamos em cima dessas reflexões sobre limites e suficiência, nós podemos verificar na Palavra de Deus uma preciosa solução, que é o equilíbrio. O texto diz para não sermos demasiadamente justos nem demasiadamente ímpios, nem muito sábios, nem muito tolos, ou como diz no popular, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A solução, meu irmão e minha irmã, está em nos voltarmos às Escrituras e o seu equilíbrio. Quanto desequilíbrios vivemos em tantas áreas nos dias de hoje. A solução sempre vem de Deus e é Cristo. A palavra de Hebreus 1:8 diz sobre equidade, e a palavra equidade significa imparcialidade, igualdade, justiça, retidão. No popular, poderíamos falar de nem para um lado, nem para o outro. Portanto, estamos falando de equilíbrio. Falando sobre Jesus, a Bíblia em Hebreus 1:8 diz que cetro de equidade está em suas mãos. Cetro de equilíbrio, de igualdade, de justiça e de retidão. A solução, meu irmão e minha irmã, é estabelecermos Jesus como o centro, como o padrão. Jesus é o centro de todas as coisas. A palavra de Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz para irmos a Ele. Todos nós que estivéssemos cansados, oprimidos, vivendo em desequilíbrios, sem a noção de suficiência, para que aprendêssemos dele o quanto ele é manso, o quanto ele é humilde. Ele fala que o fardo dele é leve e que o jugo dele é suave. A palavra de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, fala que não podemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. E é fato que, quando nos apartamos da simplicidade, entramos na complexidade. Como o salmista, no Salmo de número 87, no versículo 7, dizia que todas as fontes dele, todas as fontes que ele precisava, estavam nele. Todas as minhas fontes estão em ti. Não se pode baixar os padrões, os limites, nem elevá-los demais. Já ouviu falar na palavra polarização?
nós vivemos tempos de extremos. Ou as pessoas são ferro ou fogo. Não se pode baixar nem elevar demais os padrões nem os limites. Nós precisamos voltar à humildade, à simplicidade, à prudência, ao respeito, à dependência de Deus, meu irmão e minha irmã, ao descanso no Senhor. Isso como uma solução poderosa de excluir das nossas vidas o estresse, a agonia, a ansiedade, essa agitação que tantas vezes nos leva a perdermos o ponto, o prumo, o equilíbrio e principalmente, como refletimos aqui, a noção do quanto é suficiente e com isso todos os problemas que demandam, que advém da perda dessa noção. O equilíbrio, um temperamento controlado, uma alma aquietada, são bênçãos aprendidas, recebidas, são dádivas do Espírito Santo para mim e para você. Podem ser ministradas nos discipulados, não se vendem nos mercados. Eu diria que são exclusivos da igreja. Até nas virtudes, meu irmão e minha irmã, há necessidade de equilíbrios para que aquilo que é uma bênção não se desvirtue, não se torne um problema. Muitas pessoas têm recorrido à meditação, a seitas orientais, a tentativas humanas de equilíbrio. Porém, essas soluções são insuficientes porque elas vêm dos homens. E a natureza humana por conta do pecado, é por definição desequilibrada. A solução não está dentro de nós, elas vêm de Deus. Deus que subsiste pelos séculos dos séculos, cujo em suas mãos está o cetro de equidade, de equilíbrio, cetro que é o cetro do seu reino. O Salmo 51, versículo 10, o salmista pede um espírito reto, um espírito estável, diz em outra tradução. Salmo 51, versículo 10. Eu sugiro inclusive que você reflita nessas referências que temos sugerido aqui. O salmista pede para Deus criar nele um coração puro e renovar nele um espírito reto, estável, equilibrado. E por último, finalizando essa série sobre quanto é suficiente e trazendo aqui essa proposta de solução que é o equilíbrio que está em Jesus, em Deus, nas Escrituras. Eu quero dizer que o maior parceiro na busca pela resposta sobre o quanto é suficiente e consequentemente, no atingimento de uma vida equilibrada, o maior parceiro para isso é o espírito de satisfação. Ao contrário disso, meu irmão e minha irmã, a insatisfação reiterada causa desequilíbrio e nunca reconhece limites. Não falo, obviamente, conforme o princípio da satisfação da psicologia positiva. Onde, por exemplo, a partir dessa noção, de satisfação que a psicologia positiva propõe, cada vez que eu ganho um aumento, eu me adapto ao novo padrão e logo fico insatisfeito de novo, onde se conclui que satisfazer custa caro. Não é disso que se trata. Mas eu quero falar da verdade de que Jesus nos satisfaz. Quero ler alguns textos contigo para encerrarmos esse episódio e também com isso esta série, relembrando que Jesus nos satisfaz. O Salmo 65, versículo 4, o salmista diz que bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habites em teus átrios. Ele diz, nós seremos fartos
satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. O salmista ainda, que era alguém que possuía esse espírito de satisfação, fala no capítulo 107, nos versos 4 ao 9, Salmo 107, 4 a 9, diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos, sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Jesus nos satisfaz. O Salmo 17 ainda, no versículo 15, o salmista diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Jesus, meu irmão e minha irmã, é a nossa fonte de equilíbrio e satisfação. E para terminarmos, o texto de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 25, diz: porque satisfiz a alma cansada, diz o Senhor, e toda a alma entristecida saciei. Meu irmão e minha irmã, quanto é suficiente? Quais os limites? O que traz saciedade? Precisamos voltar ao equilíbrio, ao modelo de Jesus, às Sagradas Escrituras, à inesgotável fonte de riquezas que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que haja espírito de satisfação que vence a insatisfação reiterada que causa desequilíbrios e nunca reconhece limites. Que haja esse espírito vindo do Espírito de Deus para mim e para você de uma maneira abundante. Deus te abençoe. Até a nossa próxima série devocional.